Saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Estamos começando mais um Saravá Podcast e hoje com uma pessoa muito legal, um bate-papo com certeza que vai trazer muita coisa, vai engrandecer muito mais o debate da nossa religião. E hoje nós estamos com a escritora religiosa, a gente vai conversar muito sobre religião também, a querida Ana Paula dos Anjos. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, espero que você goste do nosso papo. Vamos lá. A Ana Paula, para quem não conhece, é a escritora, a autora do livro Nanaju. A gente chama de Nanaju, né? Mas, deixa eu pegar ele aqui. O nome inteiro dele Foi Nanaju que Contou. E por que eu resolvi trazer você aqui, Ana? Porque eu dei esse livro para um monte de criança no meu terreiro. E as crianças simplesmente se apaixonaram. Né? A gente até tem uma criança no nosso terreiro que ela pede antes de dormir, quer ver o livro da Nanã, de Nanã, que nem é a história de Nanã, tá? Mas ela pede pra eu ver, aí eu falei, poxa, estamos na semana de Cosme Damião. Sim. Todo mundo sabe que esse programa é gravado. E hoje é dia 27 de setembro, dia de Cosme Damião. Tem forma mais legal do que a gente trazer esse debate de literatura infantil. Então, essa é a Ana Paula, obrigado de você estar aqui. Espero que você goste da nossa conversa. Vamos lá. Certo? O que você trouxe para o nosso Congá? Hoje eu trouxe especialmente aqui para o Congá, né? Homenageando o dia de hoje de Cosme Damião. Uma imagem de Cosme. Ah, que lindo. E aí, fui na loja lá comprar o presente e aí a primeira coisa que eu entrei foi isso. Vi essa imagem, gostei, me apaixonei. Falei, vou levar pro Pai Léo. Olha que linda. E qual que é a importância de Cosme Damião para você? A importância de Cosme Damião para mim é tudo. Desde a minha infância, não era da parte ainda de candomblé, não conhecia também Umbanda. Deixa eu puxar um pouquinho mais seu microfone. Certo. Isso. Mas sempre, quando é o dia de hoje, a gente se juntava e falava assim, vai ter doce naquela rua ali de cima, vamos correndo lá pegar. E aí a gente se juntava, fazia um maior grupinho e vamos lá buscar doce. E aí eu lembro que foi um herê que acabou, hoje eu sei que né, mas foi um herê que acabou me dando doce. E aí ele tinha uma fisionomia tão linda, assim, eu fiquei apaixonada. E aquele cheiro do local, aquilo ali me encantou. E aí eu falei assim, nossa, que legal. E todo dia eu ia buscar doce. E era um terreiro de Umbanda? Era um terreiro de Umbanda na rua de cima. Eu sabia que lá era a casa do tambor pra mim, que eu era criança, né? Mas a gente ficava lá na filinha pra pegar os doces. E a mãe muito querida da casa, né? Ela era muito querida mesmo, aí dava doce pra gente. E aí hoje eu entendo a importância disso, né? Hoje, Cosme Damião pra mim é tudo. Até mais porque eu também tenho uma baiana, né? A Bahia também tem essa ligação, minha família tem essa linhagem com a Bahia, então é muito importante pra mim. Hoje é um dia muito especial. Não é à toa que também criança é muito importante pra mim, porque ela é a continuação do que a gente luta por hoje. E aí, por isso que eu fiz esse livro, com todo amor e carinho. Escutar você falando que as crianças pedem pra ler, pra mim é gratificante, de verdade. E é verdade mesmo. E nada é por acaso, né? Você é tão devoto de Cosme Damião, no dia 27 de setembro aqui. Eu particularmente, não tenho tanta ligação assim com Cosme Damião, né? Eu acho que de todas as entidades que eu trabalho, o herê é a entidade que eu menos trabalho. Isso desde o meu começo de desenvolvimento. Sim. Até mesmo porque ele é muito arteiro, então... Nem no terreiro do meu pai de santo pedia pra eu não ir na festa de Cosme Damião, se deixasse. Né? Mas não pedia, mas por muitas festas de Cosme Damião eu tocava tabaco. Ele falava, hoje não quero parar não, hoje não trabalho, fica lá no tabaco, que é melhor. Mas eu acho que essa fé de Cosme Damião, e eu acho que isso é até um tema pra gente até começar o nosso bate-papo hoje, né? Eu comentei isso até na pílula de segunda-feira aqui do canal. Da festa de Cosme Damião, a importância de uma festa de Cosme Damião. Porque muitas das vezes é nesse momento que aquela sociedade, que os vizinhos do terreiro, que aquelas pessoas que estão em volta vão para os terreiros e elas nem são bandistas. Né? Elas nem professam a nossa fé, mas elas vão no terreiro com o primeiro contato. E a importância social da festa de Cosme Damião. Sim. Né? Igual você falou, poxa, eu criança pra mim não importava, né? Eu ia lá pra comer meu docinho. E hoje em dia a gente vê umas festas de Cosme Damião hoje que parece festa de buffet infantil, né? É um negócio... É bem diferente da época que eu era pequenininha. É uma crítica que eu sempre faço aqui no canal. Hoje em dia você vê umas festas
criança querendo pedir carrinho do Hot Wheels. Criança querendo boneca da Barbie. É uma coisa que foge um pouco do normal. Sim. Né? Então, é sempre importante a gente falar isso. O teu primeiro contato com a espiritualidade começa na festa de Cosme e Damião. Foi a primeira vez que você foi no tambor. Que eu não cheguei a entrar, né? Eu fiquei na porta, mas olhando dali, tipo, bem curiosa, né? Porque tem aquela coisinha que fica na gente ali, olhando ali. E aí ela falou assim, você quer entrar? Eu fiquei assim, né? Meio que assim, vai ou não vai, vai ou não vai. Mas aí ela pegou um saquinho de assim, toma aqui pra você, pra você, pra você. Aí a gente já... E aí sempre assim, acho que eram 3 casas, então a gente sempre ia nas 3 casas. Mas eu gostava mais daquela da rua de cima ali, tinha uma ligação ali. E você lembra da tua memória da primeira coisa que você viu ou não? Eu só lembro desse herê, era um menininho. Se consigo lembrar, ele sempre tá na minha cabeça. Assim. O local você não lembra? Tipo assim, o que chamava atenção? Eu acho que o que me chamou mais a atenção foi o cheiro das folhas. Acho que ela jogava aquelas folhas no chão. Isso também já aconteceu com a minha irmã também, né? Minha irmã carnal, a Diana também. Ela já também ia quando era pequena. Então a gente sempre teve essa ligação. Tinha também uma bezendeira lá na rua, a dona Ana, que benzia a gente. Então, meu pai e minha mãe também vieram da Bahia. Então eles já trazeram essa ancestralidade, né? Minha avó paterna era dirigente de casa de Umbanda, né? Ela tocava, tinha um caboclo gentil na época. Mas eu não sabia de nada disso. Foi depois que eu comecei a crescer e meus pais fizeram me contando, assim, né? Porque tem aquele pequeno medo, né? Que meu pai tinha, assim. Aí eu falei, mas aí eu comecei a conhecer mais, assim. Mas sempre estive nesse meio. Mesmo que seja, tipo, discreta. Sim. Isso é comum, né, nas famílias, né? De não conversar muito. Eu passei um pouco por isso também. Eu quase fui padre. Então, eu era muito católico na minha infância. Mas muito católico mesmo. E aos poucos que eu comecei a tentar descobrir a espiritualidade de uma forma assim... Até hoje, eu nem sei qual foi o marco, sabe? É uma busca que, sei lá, é de dentro pra fora mesmo, não teve um porquê. Sim, é que eu sempre falo, eu sempre tinha, quando era pequena, dentro de mim, que eu tinha alguma coisa muito grande pra fazer. Sempre tive esse pensamento. E eu comecei na igreja católica, né? Ia sempre, mas sempre me faltava, sempre ficava aquela coisinha, tá faltando alguma coisa. Eu não tô muito satisfeita. Foi quando a minha irmã começou a namorar o meu cunhado, né, o André, que o pai dele dirigia o templo de Kardec, né, a Fraternidade dos Humildes. E eu comecei a ir. E eu comecei a gostar. Então eu ia com meu pai, com a minha mãe. E aí eles começaram a um pouquinho deixar de ir por causa da correria do dia a dia. Mas aí eu sempre ia. Na época eu tava com 8 anos. Cara, uma criança prodígio, né? Não, mas você vai saber mais, porque tinha a parte das crianças. E eu ficava extremamente irritada, porque eu queria ficar com os adultos. Eu queria estar lá na aula, fazendo passe, olhando o pessoal Gente, lá. eu quero psicografar aqui. Pega uma folha aí. E aí eu ficava até que eu tive a grande ideia de fugir pelo cercadinho. A moça de gente deixou aberto, eu fugi. Falei, meu momento é agora. Aí eu ficava lá sentadinha, aí toda hora na porta. Seu André, a Paulinha tá aí? Eu ficava, meu Deus, lá vem ela me buscar de novo. Mas eu tanto que fugi, foi até que eles deixaram eu ficar. E aí eu comecei a frequentar o Kardec. Comecei a gostar, comecei a entender. Aí, acho que com uns 10 anos, já comecei a pegar pra ler o Nosso Lar. Então, eu comecei a... Caramba! Só que aí aconteceu um episódio também muito engraçado. Aí começou a entrar o quê? A parte da religião, né? Que eu frequento hoje. Foi quando, acho que eu tava com 11 anos, e aí eu tava começando a ir sozinha, só que à noite pra sessão. E aí, com 11 anos? Com 11 anos. E teus pais achavam normal? Minha mãe deixava, porque só hora descer a rua. Então tá bom. Aí ela falava, desce a rua com cuidado, não fala com ninguém mais, vai. Falei, tá bom. Saía de casa às 6 horas. E só que aí foi a primeira vez que eu fui. Aí era 8 horas da noite, eu tinha que sair. Aí eu fiquei na porta e falei, meu Deus, tá muito escuro. Falei, agora, como é que eu vou voltar pra casa? Nisso eu tava caminhando, saiu um homem nada de se assustar, mas saiu um homem da árvore. E ele falou pra mim assim, eu vou te levar até em casa. E eu olhei aquele traje dele assim, eu falei, eu acho que é o Bezerra de Menezes, na minha cabeça, né? eu acho que é o Bezerra de Menezes. Falei, tá, então você me acompanhando. Eu preciso te cortar nesse momento. Que criança com 11 anos, dando numa rua deserta, ela fala, eu acho que é o Bezerra de Menezes. Você pensou que era um bandido, um ladrão? Não, é o Bezerra de Menezes. Lógico, o Bezerra vai estar andando aqui na rua. Ele tava de capa e cartola. E então menos mal. Ele usava aquela cartola, aquela capa, Mas aí eu
Falei, me levou até a porta de casa e falou, a partir de hoje eu te acompanho esses horários pra você ir. Contei pra minha mãe ficou extremamente assustada, sem entender nada. Acho que tua mãe falou, não, Bezerra. Não, né? Aí a Paulinha já não tava batendo no meio da cabeça, nessas coisas de espírito, não sei o que tá dando certo. E aí eu fui, no dia seguinte, fui correndo pra contar lá pros dirigentes, lá eu falei, nossa, mas o Bezerra de Menezes tava me acompanhando. Aí eles olhou pra mim assim, Bezerra de Menezes? Eu falei, sim. Como ele é? Eu falei, ele tem a capa, cartola, só que a diferença é que ele fuma um cigarrão. Eu uso um tridente. Eles testam, então. Aí eles olharam assim um para o outro e entraram numa reunião lá dentro, que eu não sei o que eles faziam naquela sala, e foi quando o seu Nelson, né, já não tá mais entre nós, falou, eu escutei ele falando assim, ela só vai até os 18 anos aqui com a gente. Foi isso que eu acabei escutando. Mas eu era pequena, pra mim, tipo, ficou indiferente. Só depois, quando eu fiz realmente 18 anos, foi quando eu recebi a notícia que não dava mais pra continuar, porque a minha linhagem estava sendo outra. Então, eles receberam esse aviso de um espírito de lá. Mandaram essa notícia pra mim. E aí foi quando eu comecei a minha jornada pra encontrar a casa que eu estou hoje. E outras vezes você viu o homem de capa e cartola? Ele sempre esteve comigo. Sempre e tava hoje lá. eu trabalho com ele. Hoje eu sei quem ele é, que eu sou capa preta. Caramba. Desde pequenininho. Eu achando que era Bezerra de Menezes. Meu Deus do céu, mas é muito legal, né, a gente ouvir isso. Mas é muito doido, né? Uma criança de 11 anos Era andando. bem peculiar. E aí você, no kardecismo, você teve, como é que foi esse aviso? A entidade, um espírito chegou e falou, meu, vai ter que sair. Lá eles tinham uma sala. Eu entrei lá em algumas vezes, que eu gostava muito de ir lá, porque quando eu ficava sentadinha, eu sentia uns pontinhos, assim, uma energia tão gostosa que na sala das crianças eu não sentia, porque eu ficava revoltada. As crianças estavam pintando o nosso lar. Comendo bolo, e eu ficava, gente, eu preciso sair daqui, eu preciso ir lá. Voltando um pouquinho, o que ensina nessa... Porque eu nunca fui, eu nunca fui espírita, né, na verdade. Pequena, O que é? Tem desenho do, sei lá, tem livros. pinte o Bezerra de Menezes, tem tipo uns tem negócios assim? livros espíritas mesmo, que aí ensina a liçãozinha de moral. Tipo, devemos aprender a dividir, respeitar o próximo. Isso é legal. Eu ficava falando isso aqui, meu ouvido ficava lá. E eu ficava assim, meu Deus, eu preciso sair dessa sala. Aí ela abria o cercadinho e ela ia buscar coisa pra gente pintar e eu saía. Sim. Era o meu momento ali de triunfar. Pinte o Chico Xavier. Tipo isso. Né? Aí De colocava terno. umas musiquinhas, eu ficava, meu Deus, eu preciso sair daqui. Eu quero ouvir As os músicas é passos. meio chata, né? Você tem que falar é verdade. Quero ouvir os né? passos, quero ouvir a mensagem lá do mentor. Eu ficava, tipo, louca pra... E aí, simplesmente o espírito chegou pra você e falou, Ana, não é teu Eles lugar. não chegaram a falar pra mim, eles estavam conversando entre eles e eu acabei ouvindo seu Nelson falando. Mas pra mim, porque eu era muito pequena, então eu falei, acabei esquecendo. Aí eu ficando mais velha, assim, aí eu comecei a entender. Porque começou a vir outras entidades a vir falar comigo, que eu não entendia, eu não sabia quem era. Não conseguia entender. Ainda não sabia, pra mim eu sempre ficava naquela dúvida, será que era Bezerra de Menezes mesmo? E eu tinha um pavor imenso, assim, eu não conseguia entender. Mas isso na tua casa ou no centro? Sim, na casa, eu sempre tive essa evidência. Minha avó, eu cheguei a ver a minha avó, né? A do pai de pai, nunca tinha visto ela na minha vida. E aí ela vinha falar comigo. Foi quando eu encontrei uma foto na carteira do meu pai, eu comecei a chorar assustada, que eu falei, essa senhora me fala todo dia comigo. Como é o nome dela? Eu falei, Helena. O nome da minha avó é Maria Helena. E aí foi quando os meus pais começaram a entender. Ela tem essa peculiaridade, é um pouco diferente. E aí meu pai chegou a falar, conversou comigo, falou, a minha mãe falou que antes dela morrer, ela falou que uma das filhas precisa continuar, porque ela não conseguiu terminar. Daí sou eu. Caramba. Estou aqui. E hoje aí eu estou no candomblé, né? Pela nação de Queto. Ele é lá que tu achou o meu da Igualama. Pai Maurício a benção. Ele que me passou todo esse ensinamento aqui de hoje, que eu tô colocando em prática, né? Desenvolvendo esse trabalho para as crianças, né? E como foi essa sua transição do espiritismo pro candomblé? Porque é bem diferente teologicamente. Muito, muito diferente. Para mim foi um choque muito grande de diferença para eu poder assimilar, entender. Então, porque assim, eu comecei a ter muitos problemas mesmo, porque eu tava vendo, hoje eu sei que provavelmente cheguei a ver Exu, mas na época eu não entendia, eu falava, mas quem são essas entidades que estão falando comigo? E também vinha muito espíritos me pedir ajuda, né, de uma forma... Eu via muita coisa. E aí foi quando eu comecei a entrar, infelizmente acabei entrando na ansiedade, a depressão, né, acabei me fechando, porque eu falava, eu não tenho pra onde ir.
Não consigo achar um local que tá me entendendo agora. Eu fico naquela minha adolescente, né? Já comecei a ficar um pouco confusa. Foi quando uma amiga nossa de trabalho falou que conhecia um... Falou, por que você não vai num terreiro, né? Conhecer, pra ver como que é. Só que eu tinha muito, assim, tipo, aquele pé atrás. Tipo, eu não quero, eu tenho medo, não sei como que é, eu não conheço. Até porque a formação espírita, a gente tem que falar o português claro, ela é preconceituosa com as religiões africanas. Né? Incorporação não é certo, né? Não se incorpora. Então tem essas restrições. Eu tinha essas restrições na minha cabeça, era bem fechada, né? Aí isso aqui, tipo, eu estava extremamente sem saber o que fazer. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso tentar me entender. E eu também, lá, não que eu não... O Kardec eu levo como um ensinamento para a vida. Hoje eu sei como viver com o próximo melhor, se não fosse o Kardec na minha vida. Então a gente tem que levar essas bagagens, são extremamente importantes pra gente. Mas faltava esse a mais, faltava essa coisinha dentro de mim. Foi quando a gente encontrou essa amiga e eu comecei a conhecer algumas casas, em algumas festas, né? Extremamente assustada, sem entender nada. E aí a primeira festa que eu fui foi na festa de um Exu chamado Giramundo. E aí foi um episódio também muito doido, porque tava lá, olhando assim, aparecia... E tipo, a casa extremamente diferente, aqueles ibás, assim, diferente. Falei, gente, mas que local é esse? Onde é que eu tô? Aí ela, você gostou desse local? Eu falei, não estou me sentindo ainda à vontade. Aí também foi outro local que eu fui, uma casa de candomblé que também teve... Eu sempre parei na gira de Exu. Tava tendo uma gira de Exu, era da Dona Sete Saia. E aí esse episódio foi muito engraçado, porque eu tava encostada na parede, né, observando a situação. Aí essa pombogira ficou me olhando, e eu fiquei olhando pra ela, e ela ficou me olhando. Aí ela falou assim... Chama ele que tá faltando ele aqui. Aí eu olhei pra trás, será que ela tá apontando pra mim? Ela olhando bem pra minha cara. E ela começou a dançar perto de mim. E aí na hora começou a tocar, mano. Já era meia-noite, quando o malvado chegou com a sua capa preta, dizendo que era doutor. Na hora, eu apaguei. Eu não sei o que aconteceu na hora. E aí eu fiquei extremamente assustada. Aí ela falou, calma, minha filha, é assim mesmo. Ela colocou assim a mão no peito, mas fica aqui sentadinha. Eu só queria dar um abraço no meu amigo mesmo, que eu tava com saudade, mas eu não sei. Tipo, eu fiquei, meu Deus, o que foi que aconteceu? E aí, depois, essa coisa começou a aflorar bem mais. Foi quando eu fui, aí, de novo, fui pra outra gira na casa de Dona Elza. É uma amiga de família nossa. E aí, eu fui pra aquela gira e acabei conversando com ela. E aí, ela falou pra mim assim, eu não tenho... Ela olhou pra mim e falou assim, o seu orixá... Eu não consigo... Ela não conseguia ver. Ela falava... Eu tô vendo, mas eu não sei quem é. Ela falava pra mim. Mas... eles me dizem que não é aqui que você vai ficar. E isso me deixou extremamente decepcionada. Porque eu gostava da Dona Elza. Aí ela falou assim... Aqui não é o local que você vai ficar. Mas... Escuta o que eu vou falar pra você agora. Ela pegou na minha mão e ela falou assim... Você vai encontrar um local... Que tem uma senhora na porta... Com um chapéu grande e um cachimbo. E eu pensei na minha cabeça, meu Deus, onde eu vou encontrar um local que tem uma senhora? E a Dona Elza era uma casa de um bando de candomblé? A Dona Elza, ela tinha uma casa de candomblé. Mas como ela tá muito senhorinha, aí ela voltou pra tocar umbanda mesmo. E aí, nessa festa que eu fui, foi dos Pretos Velhos. E depois que terminou a gira, a minha família queria falar com ela se ela podia cuidar de mim. E ela falou assim, eu não trabalho mais com esse tipo de energia, esse tipo de ritual. Então, mas eles estão me dizendo que vai ter um local. E esse local, o dirigente vai saber enxergar quem é esse orixá que tá... Ela falou certinho. Aí a minha família também estava desolada, sem saber onde é que a gente vai encontrar esse homem, com essa mestra na frente, com essa senhora na frente. Foi aí que, através de uma amiga nossa do trabalho, foi que eu conheci o pai Maurício. E aí você chegou lá e tinha uma mulher de chapéu grande na frente. Aqui em nossa casa, ela é quieto, né? Mas também tocamos a encantaria. E na encantaria tem uma mestra paulina. Então as mestras, elas usam chapéus e trabalham com a cachimbada, pagelança da Jurema. E ela acertou certinho. E quando eu cheguei lá a primeira vez, parece que meu espírito fez, tipo... Respirou e falou, é aqui. Eu tô bem aqui. Eu senti, eu não sei explicar, foi algo que falou assim, é aqui.
E aí eu comecei, e ele sentado, conversando com a minha família, e eu comecei a andar lá, então lá tem a parte da Jurema, então eu ficava olhando aqueles caboclos, nossa, eu tô me sentindo tão bem aqui. Pra você que já tem uma raiz baiana, mais baiana, ainda, né? A minha mãe, a parte da minha mãe, a minha avó era indígena, então tudo juntou ali, falou, é tudo que eu precisava, assim, de base tá aqui. E aí foi aí que eu encontrei e acabei ficando aqui no Pai Maurício. Caramba. Isso aí foi uma trajetória. Eu venho de uma raiz muito ligada ao catimbó. Uhum. Porque o meu avô de santo era paraibano, já é falecido. E ele trouxe, né, essa linha com ele de encantaria. Maravilha. Lá da Paraíba. Então, assim, na minha tradição, igual, por exemplo, ontem mesmo a gente teve uma gira de baiano no meu terreiro. Na nossa gira de baiano é totalmente diferente do que a gira de baiano normalmente que a gente vê na Umbanda. Uhum. Porque na nossa gira de baiano, na nossa tradição, baiano, boiadeiro e marinheiro é mestre de Jurema. Então a gente trabalha com cachimbo, a gente trabalha com chapéu, a gente trabalha... até mesmo a roupagem que as entidades usam são diferentes. Né? Você vê, por exemplo, na minha tradição, nós fazemos uma farofa. E quem faz são os baianos. Uhum. Eles vêm em terra para cozinhar a farofa. Então isso é uma coisa muito do catimbó Jurema, isso é uma coisa muito da pagelança, da encantaria. Isso. Então por isso eu também, eu gosto muito. Também. Aliás, eu até falo isso aqui no canal várias vezes, quando a gente busca a origem, né, tem muita, hoje em dia quando a gente fala de Umbanda, existe uma grande cisão na Umbanda, das pessoas que querem descredibilizar o Zélio, e falar que a Umbanda nasceu na macumba carioca. E eu diria que não. Hoje, como pesquisador e como teólogo, a Umbanda nasce do catimbó. Se a gente parar para ver, aqui no Brasil, o primeiro texto que fala a palavra catimbó como dizendo o ritual é de 1750. A Umbanda vai surgir com o Zélio em 1900, são 150 anos depois. Então, e quando você pega Zé Pilintra, Pena Branca, são nomes de encantados que já trabalhavam no catimbó, já trabalhavam na encantaria baiana. Né? Eu gosto muito ainda mais, principalmente quando a gente fala dessa encantaria baiana mesmo, ligado com o Queto, é uma encantaria muito ligada ao caboclo mesmo, ao indígena, né? Ao índio, é muito legal. Lá temos o tambor de cura, né? Que a gente faz o tambor de cura um domingo no mês, que é o tambor de cura, quem dirige é o dirigente, é o pai flecheiro. Então, o tambor de cura é lindo, né? Os caboclos lá dando os passes nas pessoas. Não deixa de ser um ritual xamânico, né? É maravilhoso. E aí também as mestras também entram, a mestra Paulina, Ritinha, Eliana, que elas vêm trazendo a cura no maracá, tem aquela coisa das ervas, é uma coisa muito gostosa. E eu acho isso maravilhoso, porque uma coisa me complementou. Né? Não tem aquela coisa assim, só queto, só vai tocar só orixá. Não. Eu consegui encontrar uma pessoa, né, meu pai Maurício, que tem o alicerce, as bases, para eu me tornar algo melhor. Então, tipo, tudo tem essa junção que eu gosto, assim, eu acho maravilhoso. E isso até que eu ia te falar. E aí você começa, hoje você é feita no santo, você é Iaô, hoje qual que é o seu cargo dentro do candomblé? Eu sou Iaô. Sou Iaô, sou feita no santo, já vai, são 6 anos já, tô na macumba. Você é filha de Ossan? Não, essa camiseta... Mas a camiseta é porque... essa camiseta é meu irmão de santo que faz, o Breno. Bonita. É maravilhoso as artes. Quem quiser arte macadâmia, viu? Ele curte lá. E aí ele fez essa camiseta pra gente. Eu gosto pra caramba dela. Você é filha de qual orixá? Eu sou filha de Yaotim. Yaotim é um orixá que tem poucos, né? Porque ele é um orixá que... Ela é uma Iabá, filha de Iboalamo. Ah, né? sim. Então, ela é que carrega a lança. Ela carrega uma lança, um ofá e um jarro, né? Que ela é orixá que trabalha na parte da colheita. E aí, falam-se pouco de Otim, né? Porque perderam um pouco muitas Yaodés perderam esse culto, né? Porque os velhos acabaram levando. Sim. Mas aí tem ainda um orixá que ainda dá pra se cultuar, ainda tem. Caramba, é difícil falar de Otim, né? É bem difícil. Você falou agora, eu me lembrei, o meu primeiro contato com o orixá, eu ainda era católico, e aí eu falava pro meu pai, não me completa, eu preciso ler alguma coisa.
Eu não tinha 8 anos, mas eu devia ter uns 12, 13. E eu falava pra ele, eu preciso ler alguma coisa. E ele falou pra mim, ele falou, então vamos numa livraria. Aí a gente foi na livraria, na Nobel, na época. E aí ele falou pra mim, então escolhe um livro. Aí a gente foi na parte espírita e religiões e escolhe um livro. Eu, como um bom filho de Xangô, voluptuoso que sou, falei, vou pegar o livro maior e mais grosso que eu achar, porque é o que vai me ensinar mais. E aí eu peguei o Mitologia dos Orixás do Reginaldo Prandi. Adoro esse livro. Cara, então assim, você imagina, o meu primeiro contato foi com a mitologia dos orixás com os Itãs. E lá tem Otim. E eu acho muito interessante, né? Porque quando a gente fala de Otim, a Umbanda acaba pegando algumas características de Otim e colocando como Oxóssi. Eu falo isso, a Umbanda ela é sintética, né? O Oxóssi de Umbanda, ele tem 2, 3 orixás dentro dele. Erelé, Iboalamo, Oxóssi mesmo, Ossan. A Umbanda não cultua quase Ossan. Se você parar pra ver, a Umbanda, o Oxóssi de Umbanda é muito mais Ossan do que o Oxóssi. Cor verde, erva, então... mas é legal. Fala isso pro pessoal um pouquinho de Otim. Pra quem não tem ideia quem é Otim. Explica um pouco pro pessoal, porque é legal. Porque como a gente fala de um orixá que já não é tão cultuado, e aí também é uma questão interessante a gente falar. Da sabedoria do teu dirigente, do teu pai de santo, porque existe muita casa que vê um orixá que é menos cultuado, não, vamos substituir. Como se o orixá fosse um jogo de futebol, né? Ah, não, o Ossan é difícil cultuar, não, bota Oxóssi. Fala sobre isso que é legal. Então, meu pai, quando ele viu que eu era de Altim, que ele como ele sempre fala, né? Eu só consegui conhecer 2 pessoas de Altim. Era um primeiro filho que ele teve, mas não acabou continuando na casa. E eu, quando ele chegou pra ver Yautim, né, foi muito, muito engraçado, né, porque a gente tava jogando lá, que eu tava vendo os meus problemas, e aí ele acabou jogando e falou, você gostaria de saber sobre qual orixá? Vamos ver. Falei, claro, eu gostaria. Pelo que eu não sabia de quem era o orixá, o único orixá que eu conhecia era Iemanjá, por causa de uma novela chamada Por dos Milagres. Sim. O único orixá que eu conhecia na vida. Era o Guma, né, Exatamente. jogando búzios. E eu ficava, tá bom, aí ele, nossa... Mas o jogo demorou muito, foi acho que umas 3 horas de jogo pra ele encontrar. Ele jogava e perguntava, ele, meu Deus, mas não tô entendendo. Que ele falava assim, aparece, é Odé, mas não é Odé. Tem uma carregar a flecha, aí ele ficava, meu Deus, que bicha. E aí foi quando ele jogou, aí ele falou, é Otim. Aí ele confirmou as 3 vezes, aí é Otim. Ele falou, é Otim. E eu, meu Deus, quem é Otim? Na minha casa veio Odin. Que não tem nada a ver, não. né? Ele, não, filho, não tem nada a ver, né? Que meu pai, ele é um homem que ele explica tudo. Você fala, por que tá assim? Ele fala, é assim, 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 assim. Fala, conhecimento nunca é demais. Sim. Então, eu gosto dele porque ele sempre fala. Ele é do quê? Meu pai é de Iboalamo. É isso que eu ia falar, né? E a Tem dona que ser uma casa de Uboalamo, uma casa de Oxóssi pra poder... Exatamente. E foi o que aquela senhora falou. Ela falou, o seu pai vai saber, né? Ela foi primordial ali pra mim. E aí foi quando eu me iniciei, né? Acabei me iniciando, e aí foi começando a conhecer Yautim, né? E aí foi muitas pessoas na minha saída pra ver, porque nunca tinham visto. E aí foram pra ver Yautim, e aí meu pai sempre sentava lá comigo quando eu estava recolhida, né? Aí lá vai ele descer com os livrinhos, aí sentava do meu lado, e vamos aprender sobre o seu orixá. Então eu aprendi que ela é uma Yaodé. Então, Otim, ela é filha de uma outra Iabá, uma Iabá chamada Iabatã. Iabatã não se faz, é difícil de se encontrar a folha de Iabatã hoje para se fazer, porque os antigos acabaram levando, né? Poucos sabem sobre Iabatã. Mas quando... Eu mesmo nunca ouvi falar. É linda ela. Quando Iboalamo ia caçar, ele achava muito bonita aquelas senhoras que se passavam lamas e jogava folha no corpo. E aí ele se apaixonou por ela. Então, ele se apaixonou por Iabatã, porque achava linda aquelas mulheres de lama pintada, aquelas penas, mais lama e folhas no corpo, achava lindo. E aí foi quando ele se apaixonou por ela e juntos tiveram Yautim. Só que Yautim, quando nasceu Yautim, Iabatã ela era muito solta. E Iabatã, a qualidade, ela lembra-se muito Maiauá. E ela se encantava em cobra. Só que ela era muito solta, ela não queria cuidar de Otim junto com Iboalamo. E ela deixou ela sozinha com o pai. Pegou estrada. Vai viver com seu pai. E Iboalamo, como é um chá muito bruto, né? Um Odé, um caçador, e assim, ele andava com muitos caçadores, ele tinha que esconder Yautim porque ela tinha um pequeno defeito nos seios. Tinha 3 seios, tinha né? 3 seios.
E aí, o que ele fez? Como também um homem, né, muito bruto naquele tempo de caça, ele não sabia cuidar de uma Iabá. O que ele fazia? Ele vestia a Yaotin como se fosse um menino. Então, ela ficava escondida no meio dos Odés. E aí, foi quando ela começou a crescer e já não tinha mais como tampar aqueles seios. E aí, foi quando foi apresentada como... Aí, foi quando ela se apaixonou por um Odé, que é o Agana, que é também até meu segundo orixá, mas Agana é a divindade, ele não desce. E aí ela se apaixonou por ele. E aí foi quando reconheceram que Yaotin é uma Iabá. Mas Yaotin ajudava muito Odé a caçar. Ela sempre fazia as lanças dele, deixava tudo certo, caçava junto. Ela também, o orixá, ela trabalha na parte da colheita. Enquanto o Sem planta, Odé caça, Otin colhe. Então, Otin é a provedora, daquele momento da energia, onde a comida sai da terra e para na mesa. Então, esses são a energia de Otin, né? Essa parte da fartura. Otin gosta muito de comer. Então, ela tem um Itan que conta até na aldeia, que chamava de Otin de gorda, né? A Iabá que come muito, que se farta. Ela gosta muito dessa parte da fartura, do colher e colocar na mesa, de servir. Então, essa é aquela energia quando a gente está comendo, quando a gente está tendo aquela comunhão, a energia onde se passa Otin. Qual que é a cor de Otin? Azul claro também? Ela é azul Odé, claro. Esse azulzinho aqui, sabe? Azul Odé com verde. Essas são as cores de Otin. E ela carrega um filar, né? O chapéu dela, aí carrega só um filar do lado, não é todo que nem todas as Iabás, só de um lado só. Que aí mostra a parte que ela é princesa, né? Que é filha do rei. E aqui é a parte onde ela tá na caça. E ela se veste como homem. Então ela sempre tá com o rosto tampado de um lado só. Ela tem ligação com o Logoedé ou não? Ela é irmã de Logoedé por parte de pai. Mas parte de mãe, ela não é. Muitos acham que a Otin é filha de Oxum. Mas não, é filha de Abatã. A ligação dela é com. Também tem ligação. Ela anda muito com Ossan. Engraçado que a minha esposa é de Ossan. Então, uma coisa liga a outra. Não tem como, né? Não tem como. Então, a Otin, ela tem aquela ligação com o Ossan também, né? Porque ela agradece o plantar dele. É onde tem aquela. Onde a terra une aquela fusão para que nasce e ela faz a colheita dela. Eu sou de Xangô, né? E a qualidade do meu Xangô é aquele Xangô que é apaixonado pela mãe dele, né? Aquele Xangô que persegue Iemanjá de todas as formas. Eu casei com uma filha de Iemanjá. Olha. Então não tem jeito. E é muito interessante, né? Às vezes as pessoas falam isso. É lógico que a Umbanda, né? É até complicado quando a gente fala de qualidade na Umbanda, porque a Umbanda não trata a qualidade. Sim. Mas não trata de qualidade, mas as qualidades existem, até mesmo porque nem todo filho de Xangô é igual. Eu não sou um filho de Xangô, por exemplo, explosivo. Porque todo o fundamento de todos os meus orixás são brancos. Então, tudo é branco pra mim. Xangô é branco, eu sou filho de Xangô com Iemanjá. Então, até o Ogum que eu carrego é branco. O meu carrego é Oxalá, então, Oxalufã. Então, eu sou um senhor de idade, praticamente. Mas é interessante como essas coisas funcionam, né? Por exemplo, tem muita gente que liga Xangô com Yansan. Na minha casa, eu posso estar tocando, cantando pra Yansan. Meu Xangô não aparece de jeito nenhum. Não sei nem vibração de Xangô. Agora, cantou pra Iemanjá, Iemanjá tá em terra, na mesma hora meu Xangô se aproxima. Eu falo pra todo mundo, é inacreditável como o amor que ele tem pela mãe dele transcende qualquer coisa, que é o que você falou. Né? Você foi, lógico, você não foi buscar uma esposa de Ossan, mas quis a espiritualidade que Ossan entrasse no teu caminho ainda dessa forma. Exatamente. Né? Então é legal da gente falar isso, como essas coisas acabam, né? Eu falo muito isso. Nós somos uma partícula do nosso orixá. Né? E o orixá não deixa de ser uma partícula nossa também. Então é engraçado como esses ciclos acontecem. Talvez se você fosse de uma casa que não fosse uma casa de Oxóssi, né? Não fosse uma casa de Boalamo, talvez ninguém ia querer fazer Otim. Porque às vezes nem conhece. Não, né? Esse clã todo da mata que existe. Eu lembro que meu pai, enquanto eu estava recolhida, eram 3, 4 da manhã, estava ele andando pra cima e pra baixo um caderninho. Meu pai é um cara que... Ele é nerdão mesmo de candomblé, assim, ele estuda muito. E ele fala, filha, estuda, porque ele fala, eu me recuso de quando eu for, você falar assim, meu pai não me ensinou. Que ele fala, eu volto aqui pra te pegar. Então, tipo, ele me ensina muita coisa, né? Então, e até porque, então, tá no meu destino de ser Yaorixá. Então,
Eu quero seguir os passos dele. Quero estar ali junto, sabe? Fazer como ele faz, ensinar como ele ensina, seguir a raiz da casa, a rama da casa. Esse é o meu objetivo. Você teve uma criação de infância dentro do espiritismo, foi pro candomblé. Mas a gente sabe que o candomblé e o espiritismo tem algumas coisas que são totalmente contrárias. Uma delas, que eu acho assim que é a maior, é a questão da reencarnação. Para o espiritismo, a reencarnação é uma realidade. Para o candomblé, a reencarnação, por mais que sim, alguns candomblécistas acreditem em reencarnação, mas se a gente pegar a teologia e até mesmo os itãs não falam de reencarnação, porque quando você desencarna, você vai viver junto com o seu orixá, você vira um possível egum em algum momento. Como é que você lida com isso? Você, Ana, acredita em reencarnação? Você consegue fazer essa divisão ou não? Sim, eu acredito em reencarnação. Não vê nenhum problema no candomblé de não acreditar em reencarnação? Não vejo nenhum problema, porque assim, eu estou aqui por um motivo, né? Alguma coisa faltou, né? Pra eu vir cumprir minha missão. E assim, eu nunca estive em outra casa de candomblé, sempre fui dessa casa. E meu pai acredita em reencarnação, né? Como a gente fala, o candomblé, ele sim acredita em si, eu não sei em si todos, mas em reencarnação, porque nós temos nossos orixás de antepassados. Meu terceiro santo é o Xum. Então, o Xum é uma herança minha. Então, acreditamos sim. Tem a parte também do nosso Ori. Nosso Ori, ele está em formação. Então, quando nós tem um ritual chamado Buri. Quando o Buri, nós reconectamos com o nosso eu lá de cima, para poder a gente centrar, para voltar para o eixo, né? Então, muito bom. O Buri é sempre muito bom. Então, ainda temos essa ligação com lá. Quando morremos, né, nós não vamos viver com nós nos separamos do nosso orixá, né? Essa é a parte que eu mais tenho medo. Eu tenho uma ligação muito forte com a Otim, mas eu espero que quando eu for lá, eu me dê um abracinho. Mas essa parte vai se desfazer e Otim vai ser o quê? Uma herança minha antepassada. Então, sim, pelo menos nós acreditamos, sim, em reencarnação. E isso foi muito bom pra mim, porque não foi algo que, tipo, não saiu de onde eu fui criada, né? Tipo, eu acredito, sim, em reencarnação. Até porque, então, recentemente eu me iniciei em Fá. É por isso que eu tô com isso aqui, assim, que se chama Idefá. Eu me iniciei em Fá e soube do meu destino, né? Na casa mesmo do seu pai ou em outro lugar? Meu pai, ele é um homem que ele busca sempre melhorar. Então, foi no ano de 2019, se não me engano, ele se iniciou em Fá, né? Foi lá buscar seu destino dele, conhecer mais um pouco do eu dele, né? E aí ele viu que foi muito bom e o meu pai sempre fala, o que é bom pra mim é bom pros meus filhos. E aí ele trouxe os babalaus de Fá pra nossa casa pra gente poder se iniciar. Né? Então a gente tem meu padrinho Flávio, né? Do meu babalau, que ele nos passou os ensinamentos, né? Aí eu me iniciei em Fá e eles acreditam sim em encarnação. Tipo, eu tive que vir pra cá pra consertar as coisas que antepassadamente não tinha conseguido, né? Ficou faltando alguns pontos para poder ser uma pessoa melhor, para assim sim eu chegar até Deus. Então a gente acredita sim. Então tudo pra gente poder melhorar. Né? Legal. Essa questão de Fá ainda é uma questão para mim, eu não conheço, nunca fui. Candomblé eu já fui em algumas casas, mas eu não conheço muito o culto de Fá. Né? Eu vejo muitas das vezes, pelo que eu vejo na internet, o culto de Fá como um grande resgate. Né? Porque quando a gente fala do candomblé, né, pelo menos assim, eu lembro mais jovem de ouvir que o candomblé era uma herança africana. E ele é uma herança africana, mas ele não é africano, ele é uma coisa brasileira. Né? Se você pega a diáspora, toda a história da escravidão, as pessoas que fundaram o candomblé, eles eram bisnetos de africanos, netos de africanos. Eles ouviram falar como seria. E aí hoje eu vejo o Ifá, muitas das vezes, como esse resgate. Como voltar um pouco nas origens, né, do que era o candomblé e ver algumas questões
Eu sigo até um perfil, eu sempre falo sobre esse perfil no Instagram, chama Iemanjá que é uma antropóloga que vive na região Iorubá. E, nossa, ela vive, ela posta as coisas no Instagram, e quando você vai vendo, você fala assim, meu, como que as coisas mudaram? Né? Até foi interessante, eu lembro uma vez de uma discussão idiota, mas uma discussão com um paisano de Candomblé, que ele falava pra mim, a Umbanda usa vermelho pra Ogum, isso é absurdo. A cor de Ogum é azul escuro, vocês não deveriam usar o vermelho, porque isso é um tabu e não sei o que. E aí ele discutia comigo na internet. E aí quando você pega na região Iorubá, Ogum não é azul escuro, Ogum é vermelho. Né? E não que a Umbanda tenha resgatado isso, que a Umbanda só usa vermelho por causa de São Jorge. Mas é interessante, e eu acho isso muito legal do teu dirigente, pelo que você fala, de como estar sempre procurando aprender, não ter medo de reformular, né? Não ter essa questão, muitas das vezes, eu sou dirigente de uma casa, eu já passei por isso. Não, o que eu sei pra mim tá bom. Nunca. Sempre existe uma forma da gente entender melhor, de agregar outras coisas. Né? Eu acho que isso é muito legal das pessoas fazerem, é legal do teu dirigente. Igual você falou, pô, foi buscar no IFA. E qual o problema, né? Às vezes hoje a gente ouve falar algumas coisas como, não, uma coisa não tem que misturar com a outra. Muitas das vezes, Ana, pelo menos eu tenho essa percepção, você pode me ajudar nisso também, se você também tem. Busca-se, nas nossas religiões, uma pureza, uma singularidade, né? Eu trabalho com candomblé puro, ou eu trabalho com banda pura. Em religiões que não existe pureza, sendo que a maior beleza das nossas religiões está na miscigenação. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Pra mim não tá... Quando eu falo, não, eu trabalho com banda pura. Sério? Mas tem tanta coisa do islamismo que você pode agregar, é importante. Tem tanta coisa do budismo, tanta coisa do candomblé, tanta coisa do Ifá que você pode agregar. O porquê que a gente busca pureza em religiões que nunca quiseram pureza nenhuma. Exatamente. Como é que você enxerga alguma coisa assim? Eu enxergo. E tem Deixa eu um puxar pensamento... puxa um pouquinho mais. É que eu tô indo pra trás. Tem um pensamento também. Pode puxar ele um pouquinho. Pode. O pensamento que eu carrego comigo acho que foi, por exemplo, os negros quando vieram pra cá, né? Foram pegados cada um de um local da cidade de Daomé, da cidade de Oyol, da cidade de Queto, e aí eles ficaram tudo misturado aqui. Mas a fé deles foram tão grandes que nenhum parou para falar assim, não, eu tô certo, não, eu tô certo. Eles se juntaram, se agregaram e assim formou-se um candomblé. E aí, por que não a gente não pensar assim também? Então, eu vejo que também meu pai me passou isso. A gente tem que agregar com pessoas que também pensam assim. Você pensa assim, ele pensa assim, eu penso assim. Quando ele trouxe Ifá, os outros de outras casas também criticaram. Não tá certo, o Ifá é Ifá e candomblé é candomblé. Não, uma coisa agrega a outra. Hoje eu tenho uma base melhor. Eu tenho meu orixá para me acompanhar, eu tenho as entidades para me auxiliar, para eu também poder fazer pelo próximo. E o Ifá foi para mim, foi eu saber o meu destino, para poder eu me completar. Então, por que eu vou falar que isso tá errado? Hoje eu sou melhor do que ontem, entende? E é isso que a gente precisa fazer, não ficar... A gente precisa se unir mais. Recentemente teve a festa dos Odés na casa de meu pai, final de semana. Foi uma deputada lá e ela acabou falando, a maior bancada lá unida são os evangélicos. Sim. Infelizmente, porque você fala, vem na minha casa, na festa da minha casa, não vou lá porque lá toca diferente, porque lá toca assim assado. Mas tá errado isso, não, a gente tem que ir sim. A intolerância intra-religiosa, exatamente, né? Ela é muito complicada. E isso me entristece, né? Mas aí meu pai fala, não, a gente tem que se juntar com quem quer. Né? Até viu, infelizmente esqueci o nome dela, mas o podcast que você teve com a mãe de santo, ela é um amor de pessoa. Com a Rose? Nossa, maravilhosa. Acho que foi com a Roseli. Nossa, maravilhosa. Ela é maravilhosa. E ela falou realmente tudo que eu penso, ela falou, realmente tem que se unir. A gente tem que estar junto, porque é muito difícil. A gente já sofre preconceito de fora, né? Muito, muito mesmo. A gente sofre bastante. E foi até o Nananju também, eu isso. Eu não quis colocar que esse livro está especificamente falando de candomblé.
Mas a Umbanda lê esse livro. Esse livro chegou até a Ifá. O pessoal de Falar do Rio amou o livro, porque falou, nossa, tem um babalau aí. E na época, quando eu fiz o livro, eu nem era iniciada de Ifá. Então, veio também essa intuição espiritual e falou, esse livro, ele pode juntar todo mundo. Um pai pode ler para qualquer criança de qualquer religião. E eu acho que a espiritualidade nos ensina muito isso, né? Uhum. Nós fomos num evento do Pai Elcio e você tinha lá várias casas. E é interessante que, assim, cada casa uma do lado da outra. E, assim, muito diferente. Tinha casa que usava uma fita, outra casa com outro tipo de roupa. Muito diferente. Mas era uma gíria de preto velho. A hora que começou a chamar os pretos velhos, era a mesma coisa. Você não conseguia, por exemplo, todos juntos, diferenciar qual era de qual casa. Então, eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem. Existem diferenças, mas no culto é a mesma coisa. E a gente tem que aprender a se respeitar. Ah, mas se aquela pessoa usa ou entende de uma outra forma, isso não fere. Né? Eu não sou o rei da verdade, o dono da verdade, para achar que eu sou o detentor. Eu falo isso, eu era uma pessoa que eu tinha uma cabeça, há alguns anos atrás, muito complicada com isso. Porque eu venho de uma raiz, não do meu avô, mas do meu pai, muito cabeça fechada nesse sentido. Né? Meu pai de santo gostava muito de Umbanda esotérica, então ele aplicava o Mate Silva de uma forma que eu não gostava até mesmo. O Mate Silva, ele é contra qualquer africanidade, e não dá pra você ser de Umbanda sem africanidade. E meu pai de santo não gostava muito de algumas coisas. E quando que a minha cabeça quebra? Eu tinha um filho de santo na minha casa, ele já até saiu, começou a trabalhar na minha casa. O cara não conseguia desenvolver. Por quê? Porque é Umbanda sintética. Ah, filho de Ogum. Botou uma guia vermelha no pescoço dele. Não conseguia desenvolver. Aí passou o tempo, as entidades do Congá, que olham, falaram, não é filho de Ogum, é filho de Oxalá. Botou uma guia branca. Nada dele vir, as entidades. E ele não sentia vibração nenhuma. A nossa sorte, entre aspas, é que quem dirige a casa da nossa casa é o Pai João, que é o preto velho que eu trabalho. E o Pai João foi encarnado, foi um negro escravizado em Minas Gerais, e ele era babalaô. Então, ele conhece algumas coisas que nem eu mesmo nunca ouvi falar. Aí ele falou pra esse menino, ele falou, nós precisamos descobrir seu orixá. Ele falou, eu não consigo enxergar o seu orixá. Ele falou, o que eu enxergo, não sei. Eu preciso confirmar. E você vê, uma entidade precisando disso. Aí o Pai João pediu pra ele algumas coisas, entre isso pediu um obi, até então eu nem sabia o que era obi. Pediu um obi, sei que o Pai João, e aí eu não lembro, porque ele também apagou totalmente da minha memória, eu sei que ele se fechou numa sala e ele saiu com o obi partido no meio e ele falou assim, você não é nem filho de Oxalá e nem filho de Ogum, você é filho de Oxaguian. Olha só. Ele falou, muitas casas de Umbanda talvez agora te convidariam para ir pro Candomblé, porque a Umbanda não cultua Oxaguian. Ele falou, só que a Umbanda me dá a liberdade de cultuar o que eu quiser. Ele foi meu filho durante muitos anos, a vida dele prosperou, foi tudo bem. Sim. E ele era filho de Oxaguian. Todas as obrigações dele na minha casa eram de Oxaguian, não eram de Oxalá. Por quê? Porque, vamos falar o português, claro. Para você fundamentar o orixá, lógico, existe muita coisa, mas na base é erva e elemento. E isso não é obrigatoriedade só de um orixá. Né? É importante da gente falar isso, porque as pessoas não podem, porque eu acho isso uma violência. Quando você pega uma pessoa, não, ela é filha de Obá. Não, mas agora você vai ser de Yansan. Não, mas Obá é Obá e Yansan é Yansan. Não, mas a gente não cultua Obá. Cara, se você não cultua Obá, simples, procura alguém que cultua, vai aprender. Por que nós, dirigentes, não podemos fazer isso? Eu tive na minha casa uma questão, existe um orixá que eu sou extremamente apaixonado, que é o Xumaré. E eu não tenho ligação com o Xumaré. Depois de muito tempo, quando eu fui jogar búzios com uma amiga, e até interessante, que o meu búzios, quando eu fui a primeira vez, ela falou, interessante, quem Xangô apareceu, mas o Xumaré tá respondendo primeiro. Ela falou, o amor que você tem por Oxumaré, ele tem por você também. E aí ela me explicou que o Oxumaré é muito ligado a Xangô, muitas das vezes o Oxumaré ajuda Xangô em muitas coisas. E quando eu, em algum momento, eu vi que o Oxumaré estava próximo, eu comecei a sonhar com o Oxumaré. Nossa. E aí, o que eu fiz? Eu me fechei? Não. Eu simplesmente fui num candomblé que eu conheço, que eu confio, uma mãe de santa amiga minha, e falei assim, é o seguinte, o Oxumaré, tô sonhando com ele, não sei o que fazer, não conheço o fundamento. Ela falou, não tem problema, eu vou te ensinar. Me ensinou,
fiz algumas obrigações para o Exu, e isso me faz menos um bandista? Não. Ao contrário, né? A gente precisa quebrar isso. Eu acho que isso é legal da gente falar para as pessoas. A gente precisa quebrar essa história de que eu não posso aprender. Como não? Não é porque eu sou dirigente, eu não tenho todas as respostas do mundo. Exato. Se amanhã aparecer para mim uma filha de Yaotinha, eu vou fazer o quê com ela? Eu vou falar, não, vai embora da minha casa? Não vou fazer isso, eu me recuso. Entendeu? Então é legal da gente dar esse recado de que a espiritualidade não tem essas barreiras, né? Não. Nós somos limitados, mas eles não são. Né? É o que eu também aprendi lá. Todo mundo junto. A gente mesmo que acaba separando, fazendo essa coisa besta, a gente tem que se unir, a gente tá ali junto. Lutamos pela mesma causa. Estamos no mesmo local, né? Temos o mesmo objetivo de ajudar o próximo para que ele possa ser uma pessoa melhor. Então por que a gente faz isso? Então eu tenho esses questionamentos falando, não, tá errado, a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar. E eu procuro pessoas para agregar comigo. Né? Pessoas que estão ali que têm o mesmo pensamento, porque eu creio que os nossos antepassados teve o mesmo pensamento para aguentar tudo que eles aguentaram até hoje, né? Então, união é a palavra que eu falo, é união, temos que ter união. A gente precisa mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho do livro? Bora. Quando que surge o livro? Você estava um dia em casa e falou, vou escrever um livro? Quando que vem a vontade de escrever? Quando que você escreveu? Quanto tempo faz? O livro eu escrevi, ele foi em 2019. Em 2019 que eu escrevi o livro. A ideia surgiu de uma forma muito fofa. Eu estava sentada lá depois da função no Ilê. E aí, sempre eu tô cercada de criança. Todas as crianças do Ilê estão atrás da tia Paula. E aí eu tava sentada com eles conversando. E aí o outro falou, ô tia, mas por que vocês ficam colocando um monte de prato ali nele? Aí eu, nele quem? Ele falou, eu não sei quem é. Quem me perguntou isso foi o Enzo. Aí eu falei assim... Sempre tem um Enzo, né? Esse Enzo, ele é demais. De manjar. É um menino inteligente, esse menino. E aí ele tava lá sentadinho conversando comigo. Aí eu falei, você quer aprender? Vou te contar quem é Exu. E eu comecei a explicar isso, só que eu contei o então de uma forma infantilizada. E saiu muito fácil assim da minha cabeça. Eu falei, nossa, que legal. E aí chegou as outras crianças, ele, eu sei quem é. Ele tá se achando, né? Eu sabe quem é aquele ali? Aquele ali é Exu, ele faz isso. Foi a tia Paula que contou. Aí eu falei, caramba, que bonitinho, né? Aí eu falei assim, por que não, né? Eu cheguei em casa, falei, Bia, eu acho que as crianças deveriam ter um material. As crianças do Candomblé não tem um material assim pra elas. Não tem... Às vezes a gente tá tão ocupado lá que a gente não consegue ter um tempinho pra falar, olha, senta aqui, vamos aprender? E aí ela falou assim, Bianca é muito direta, né? Faz você. Aí eu falei assim, será que eu vou conseguir? Ela faz, senta aí. E aí eu falei assim, eu preciso pegar um Itã, só que eu preciso deixar esse Itã infantilizado, tipo, pra deixar pra criança poder entender da forminha dela. Então eu preciso pensar do jeito que ela entenderia. Foi quando eu escolhi eu peguei um livro, né, a mitologia dos orixás, li, eu falei, esse aqui tá, que vai ser bom. Vou começar com o Exu. Né? Foi também porque eu contei pro Enzo e também porque foi Exu é o que abre, né? Aí eu falei, vou fazer de Exu. E aí quebrar a cabeça pro Itã ficar de uma forma que não esteja colocando o que eu estou falando especificamente só de Candomblé, né? Que o meu objetivo é para que todos leiam. Deixar de uma forma infantilizada e ainda ter uma moralzinha, uma historinha de moral ali. E aí eu consegui fazer. Fiz isso em 2 dias. Caramba! Consegui fazer em 2 dias. A parte que eu tive mais dificuldade foi desenvolver personagem. Porque pra gente que é adulto, o Exu é aquele cara forte, né, com seu cajado, o cara que corre. Mas pra criança eu precisava deixar o personagem com aquele carisma, sabe? Aquela coisa que a criança acha engraçado, que acha fofo, que acha legal. E aí foi pra desenvolver o design de Exu, eu tive muito trabalho. Foi até que então eu tive um sonho e acabei meio que olhando essa roupa que ele utiliza. Que é essa daqui, ó. Vê se você consegue mostrar aí. Aonde? Aqui? Essa roupinha dele. Pera aí que a gente vai mostrar.
Aliás, garotinho. vamos abrir, né? Vamos deixar esse garotinho de uma forma que as crianças acham engraçado. Daí eu achei super legal, porque eu consegui, como ele come pra caramba, aí eu consegui deixar ele com esse babador super legal. Aqui dá pra ver, acho que ele bem, ó. Maior, dá uma olhada. Com essa carinha de danado. Foi? Foi. E aí? Aí consegui deixar ele com essa carinha de danado, esse jeito esperto, de malandrinho. E aí eu falei, pronto, o enxu tá pronto. E aí eu quis fazer uma homenagem a... Foi Nananju que contou. Por que o nome foi Nananju que contou? Porque o meu pai tem a primeira filha dele de santo é a Juliana de Nanã. Ela é a nossa, como a gente chama ela de Rombona, que é a primeira filha do pai de santo que ele fez. Ela já é uma senhora. Mas teve uma função que eu passei muito tempo com ela, porque o pessoal falou assim, Nanã é muito brava. Ela é uma senhora brava, né? Muito exigente e tal. E eu tava morrendo de medo. Falei, nossa, eu vou ficar 21 dias com ela. Como é que vai ser, né? Tava morrendo de medo. E ela foi uma pessoa excelente, assim. De uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão querida. Por mais que ela dava aquelas bronquinhas com a bengalinha dela. Mas, tipo, ela me ensinou tanta coisa naquela função. E a Nanã foi muito importante pra mim, a Juliana. Porque foi com ela que eu comecei a aprender bastante coisa. A preparar as comidas, né? Na época a gente ainda não tinha a nossa Iabasté da casa, que é a mãe Valéria, que faz a comida dos orixás. E aí foi com ela que eu fui aprendendo a organizar uma casa de axé, aprendendo isso. E aí eu falei, eu preciso eternizar a nossa Nanã, nossa querida irmã, né, de santo. Aí eu quis colocar como se foi Nananju que contou, porque foi Nananju que me ensinou muita coisa. E aí eu sei que todos nós, sendo criança, a gente tem aquela Valentina, que é a menina da história dentro da gente, que é curiosa, que quer saber o porquê que disso, o porquê daquilo. E aí foi quando eu consegui, eu falei, Bia, eu tô sentindo isso e vou querer fazer, esse vai ser o nome do livro. Aí a Bia falou, poxa, legal, vamos fazer. Aí foi quando foi nascendo, nasceu a Valentina, nasceu a Nananju. E aí eu consegui montar essa história fofa, história legal, para as crianças. E você pensa em fazer uma continuação para cada orixá? Penso. Que precisaríamos, né? Precisa. Já Ogum já tá pronto, a história de Ogum. O design de Ogum também consegui fazer. Que Ogum também é bem... Os orixás são assim, pra passar... Você que ilustra também? Sim, eu que ilustrei. Caramba! Eu escrevi e ilustrei o livro. Você desenha muito bem. Muito obrigada. E Ogum tá pronto, tá a coisa mais fofa, né? Também tem aquela parte imponente dele. Eu coloquei ele com uma espada de São Jorge. Qual né? que é o Itan dele que vai contar? O Itan Pra dele, eu gente ter quero ideia. contar... Não é aquele que ele corta as cabeças, né? Porque aquilo Não, não dá pra não. deixar pras crianças. Eu né? consegui fazer ele ficar desse jeito. É de uma mesmo? forma que, em vez de cortar a cabeça, eu falei que Ogum prendeu todo mundo. Menos mal. Menos mal. Na verdade, o que eu vou contar é que Ogum, foi quando Ogum apresentou o ferro para os homens da aldeia. Ah, tá. Então, também tem uma história de moral, porque né, os homens acabam sendo mal agradecidos. Os orixás que receberam as ferramentas acabam sendo mal agradecidos, né, por Ogum, Sim. mas... Então Ogum nessa história a gente vai ver outros orixás. vai ver outros orixás também. E tá muito fofo mesmo, assim. Eu consegui, de novo, passar de uma forma pra criança pegar aquele carisma. E também recebi alguns elogios das mães, né? Tem o filho de uma irmã minha que ele não tava comendo de jeito nenhum. E aí ela pegou e leu o Itam pra ele, come, falou que eu vou comer tudo, que eu vou comer mais que Exu. Aí enfia a comida toda na boca e fala, eu sou Exu. É muito legal isso, Isso é né? muito legal, ver o retorno, né, das crianças, mandando vídeo que tá lendo. Aí foi o primeiro livro que o Enzo também... O Enzo começou a ler agora, então foi o primeiro livro que ele conseguiu ler. Então isso pra mim é muito importante, assim. Cara, que Ver legal. as crianças gostando, as mães agradecendo, o pessoal agradecendo também. Aí eu coloquei pra ficar tipo um livro assim, universal, para todos poder ler, mas também deixei um pouquinho dos toques do candomblé, né? Que tem a Sim. galinha de Angola, que ela é extremamente Sim. importante pra gente. Tem as pinturas que Eu a achei gente muito coloca legal no a Zerô, galinha. né? Que é o Adi, o Efum, Uhum. né? O Ossum. Então eu consegui deixar essas... É bem bonitinho. E tem pessoal. também, né, que
as comidas favoritas, o dia da semana. Que é legal também para as crianças, né? Aí eles vêm, tia, eu sei qualquer comida. É esse aqui, ó. Ele gosta de acarajé aqui. Esse aqui é o padê. É que eu tô se achando. É muito legal. Aí a gente entra também Primeiro, né? Antes da gente falar isso, gente, compra esse livro. É lá pela Mariô, nossa patrocinadora aqui do canal. Então, nos ajude, né? Eu também estou na Mariô com o livro Senzala. Foi lá que eu tive contato com esse livro aqui da Ana. Isso é legal para as crianças, né? Demais. E esse era o assunto que eu queria muito abordar agora. A importância das crianças. Né? Elas são o futuro da nossa religião. A nossa religião, se a gente não ligar para a criança, ela vai morrer um dia. Você disse que onde você vai, as crianças sempre foram atrás da tia Paula, gostam dela. Paula. Então, qual é essa importância que você acha dessa... Você vê, se a gente voltar lá atrás, tudo começou numa evangelização infantil no Espiritismo. Exatamente. A importância da evangelização, eu odeio essa palavra evangelização, mas tem que ser, essa evangelização dentro dos terrenos, para que essas crianças não fiquem jogadas. A gente parte de uma religião, hoje em dia menos, mas até pouco tempo a gente ouvia que criança não podia ir no terreiro. E quando ia, de Exu então nem se fala, criança não pode. E quanto que isso é prejudicial, esse afastamento das crianças dos terreiros? Como é que você vê isso? Qual é essa importância de trazer essas crianças próximas? Então, eu acho extremamente importante, porque como até eu escrevi, né, no começo do livro, que é para os pequenos de hoje, que são as sementes de hoje e as raízes de amanhã. Então, elas que vão dar a nossa continuidade. E se a gente não... Tem que ter inclusão de todos, incluído das crianças também. Então, para mim é gratificante ver uma criança pegando ali o padê e falar, eu sei para quem que é, tia. Vou levar para Exu. Nossa, foi você que me ensinou, tia. Então, isso para mim é muito importante. Ver os olhinhos delas brilhando, os orixás ali dançando, elas com aqueles olhinhos ali, tipo, nossa, eu tô amando o que eu tô vendo. Fazer com que a infância seja boa para ela. Aquele momento seja bom. Nossa, na casa que eu ia, também eles não continuam lá, mas na casa que eu ia, tinha isso, assim, era muito legal. Porque para ter essa paixão, tem que começar desde cedo, né? Como meu pai fala, o que é bom para mim é bom para os meus filhos. Então, meus filhos também vão estar ali cultuando, vão estar ali. Depois eles escolhem o que eles quiserem, mas o que é bom para mim vai ter para eles também. Então, eu acho importante os pais terem essa ligação com as crianças. Então, eu acho que a leitura unifica, né? Tem aquele laço entre pai, filho, mãe, filho. Então, tem aquela união de família. Então, um pai pegar uma mãe, um pai chegar ali, sentar e ler para ele, falar, isso aqui é Exu, sabe? Da mesma casa, o pai, a família ali, que lá na casa tem muita família, né? Então, tem bastante criança. Então, fazer isso por elas, para mim, é muito importante. Importante mesmo. Legal. É bom, né, a gente falar sobre isso, não só sobre... às vezes a Umbanda se preocupa e o Candomblé se preocupa com umas coisas tão bobas, né? E isso é importante, né? Isso é um ato social, né? Então, obrigado aí por você estar fazendo isso, porque com certeza, pelo menos das crianças que eu dei que adoraram o livro, com certeza, talvez elas não sejam candomblecistas e umbandistas no futuro, mas pelo menos elas já vão crescer conhecendo, né, um outro lado, né? A gente não pode esquecer das crianças. Então, é muito bonito o trabalho que você está fazendo. Acho que é um trabalho até mais social do que religioso. Sim, e é importante a gente entender que os terreiros são lugares sociais também, de luta social, né? Somos ainda das religiões... a gente ouve uns absurdos, né? Semana passada a gente estava ouvindo um padre em rede nacional falando que o Brasil persegue os evangélicos, né? Não, padre, não persegue. Primeiro que eu não vou nem ele chamar de padre, porque só não é padre. Porque padre auto-intitulado não existe, né? Eu vou me auto-intitular alguma coisa, não existe, né? Autotitulação não existe. Então, homem. Bom, sei lá, eu prefiro... Não, mas o cara, uma pessoa que se dedica, né? Um homem que se dedica a querer ensinar feminismo a uma mulher, a gente não pode querer muita coisa, né? Mas falar que no Brasil existe uma perseguição, não. Quem persegue somos nós somos perseguidos, né? Nós que temos as cailanes que tomam pedrada na rua, nós que temos um monte de criança que é tirada de roncó, nós que temos um monte de pessoas que sofrem uma série de perseguições, terreiros invadidos, queimados. É a nossa realidade, né? Eu participei há pouco tempo de uma reunião da festa de Iemanjá, e aí um dos políticos ali da prefeitura
falou, poxa, a gente fez um post da festa de Manjete, a gente sofreu um monte de ataque na página, né? Aí eu levantei e falei, a gente já tá acostumado. É horrível. Planejado, né? A gente não deveria se acostumar, mas a gente tá acostumado a sofrer a violência da sociedade e achar que tá tudo bem. E não está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Não está tudo bem, mais uma vez. Por isso que, mesmo que a gente não fale de política, presta atenção, cara. Presta atenção, que daqui 2 dias tem eleição. É isso aí. Tá? Então, eu já aqui no canal eu falei, eu não falo mais de presidente, porque o pessoal fica bravo. Não falo de presidente, apesar de ter muito convicto. Mas pense nos deputados que tem pauta. A gente trouxe a Alessi Brandão aqui, trouxe o Mário Filho. A gente tem que se preocupar com isso. Temos. Porque é no legislativo que o pessoal tem que se defender, gente. Que, olha, bom, sei lá. Não prefiro nem... Pois a minha Priscila ficar brava. Mas não, ela gosta, né, minha Priscila, que fala de política? Pode falar, não pode? Mas só para o pessoal se atentar, próximo presidente indica mais 2 pro STF. Já tem 2 terrivelmente evangélicos. É uma frase que eu acho maravilhosa, né? Terrivelmente evangélico. Que faz sentido pra mim. Mas e vai ter mais 2 lá, viu? Aí vai proibir a Umbanda. Bom, aqui nós temos as perguntas. Você já assistiu o podcast? Você sabe. Eu tô Todo esperando mundo essa que hora. já veio aqui. Tira uma bolinha então pra você responder a pergunta de alguém que já passou por aqui. Vamos no azul e verde. Quase verde e amarelo. Hein? Por que o IFA usa verde e amarelo? Oi? Por que o IFA usa verde e amarelo? A cor. Então, essas cores aqui é as cores de Orúmila, né? Então, representa a representação do verde, né? Que é a representação da vida. E Orúmila é o sol. Então, tem a terra, né? E o sol. Orúmila, eles é representado pelo sol. Né? Então, essa é a junção dos dois. Então, isso aqui se chama Uidefá. Isso aqui é a proteção dos iniciados, né? Isso aqui me avisa quando tiver algum problema, isso aqui rompe. Então, isso aqui é meu alerta. E qual que é a matéria-prima? É o que? É semente? É porcelana? Do que é feito? Isso aqui é como se fosse uma porcelana. Isso aqui é como se fosse uma porcelana. É um vidrinho. É bem sensível aqui. Até que tá um pouquinho rachadinho aqui. O rachadinho é quando pode ser que dê problema, mas não deu. Tô bem ainda. E Borubó e Boxê também pro meu padrinho Flávio, Ere Petrobatupan, tá? E meu Ajbonancai também, quero mandar um beijo pra eles. Do Orixá, família Orixá, tá bom? Um beijo a todos. Legal. Fica o convite pra você faz a ponte pra gente trazer alguém aqui do IFA, uma bala de IFA. Ele ia gostar muito, viu? Vai ser legal pra gente conversar sobre Com IFA, né? certeza. Tem muita gente tem dúvidas, Meu né? padrinho só tá convidado. Ixi, nós tiramos a pergunta de uma... Não, vamos nem tirar. Você não conhece essa pessoa. Ixi. É um tal de Bruno Couto, você conhece? Sério que é o Bruno? É. Pergunta do Bruno. Um beijo, Bruno. Obrigado pela oportunidade. O Bruno é o Bruno. nosso chefe, né? Chefão. O dono da Mariô. O que te magoaria e te afastaria da religião? Essa pergunta é boa. Bem pergunta de Bruno mesmo. Bem pergunta do Bruno. Bem, o que me magoaria mesmo, assim, se... Eu acho que... Poxa, essa pergunta é complicada, hein, Bruno? Tem tantas coisas, mas eu acho que me afastaria da religião se fosse a ganância. A ganância é a pessoa visar apenas o seu material e não o seu eu. Não tá ali com o objetivo de te melhorar. Então, se eu convivesse numa casa assim, eu não gostaria de estar. Ver o dinheiro primeiro, o material primeiro do que a própria pessoa. Então, isso me magoaria mesmo. É algo que eu jamais quero passar por isso. Jamais quero passar por isso. E nem reproduzir isso. É legal você tocar nesse assunto, porque assim, hoje em dia a gente vê muito na rede social. Eu acho que a Umbanda sofre uma grande perseguição social por uma série de coisas. Mas a gente sofre uma perseguição porque as pessoas acham que a gente faz maldade. Mas o candomblé, ele sofre uma perseguição pela ganância, porque a grande diferença do candomblé e da Umbanda é, na cabeça das pessoas, que a Umbanda é tudo caridade, é tudo gratuito, no candomblé é tudo pago. E hoje a gente vê muito comércio, muita mercantilização no candomblé. Sim. E isso, o quanto isso é prejudicial para a religião? Essa forma das pessoas enxergarem que não, porque dá essa impressão muitas vezes, não, você paga, você faz.
Muitas E não casas. é bem assim. Não Essa não é a realidade do candomblé. não é a realidade. Muitas casas que eu vejo que vão lá no meu pai, são assim, as pessoas já entram com medo. Né? Tipo, quanto que vai ser, o que vai ter que fazer. Sim, existe o cobrar? Tem o cobrar, porque um ebó, por exemplo, são mais de 20 pratos, então precisa comprar os elementos, tem o gás, tem a luz, tem a água, mas quando o dirigente fala, eu preciso comprar essas matérias-primas, mas você tem que pagar a minha mão que é X tanto, aí você já... Aí entra o comércio. Aí entra o comércio. Por isso que eu falo, eu tive muita sorte, agradeço a todos os orixás por estar numa casa em que tem uma pessoa que tem um objetivo, e ele até às vezes está achado de idiota, mas o objetivo do que de ajudar o próximo. Meu pai sempre visa a pessoa. Sim, foi até que uma coisa que o meu babá lá, o Flávio, falou. Ele falou assim, você sabe até o preço das coisas, mas você sabe o valor que tem pra você. Então, eu sei que eu tive que pagar as coisas da minha obrigação, mas eu faria tudo de novo, porque eu sei o valor que foi pra mim e o que está sendo hoje. Eu estou aqui hoje devido à minha caminhada para chegar até aqui. Então, eu acho que se a casa começasse a virar por ganância, isso me magoaria muito, de verdade. É uma coisa que não aceito. Eu gosto de lá porque a gente tem um tambor de cura. Então, o tambor de cura, as pessoas vão lá com sérios problemas e tá ali o pai flecheiro dando passe, fazendo remédio, virando a noite ali por uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Mas a pessoa volta a falar, nossa, pai Maurício, eu consegui. Deu certo aquilo lá. E foi o quê? Uma vela e um copo d'água. Isso pra mim não tem preço. Realmente não tem preço. Mas tem valor. Mas tem um valor. É isso que... Legal. Boa pergunta, Bruno. Boa pergunta. Bom, como a gente tá falando da Mariô, já vou te entregar um presente. Né? A Mariô sempre manda um livro. O livro, que é o lançamento, não é mais o lançamento, né? Porque agora o Alan já lançou outro livro, né? O Demanda Espiritual. Mas o livro do Alan, né, que conta... É um livro bem interessante esse, porque conta como foi o despertar da fé. Né? O despertar da fé de cada um é muito nosso, né? Então exatamente. É legal ele contar isso, você contou o seu, né? Exato. É muito legal. Então fica aí com esse presente e a gente vai agora pra polêmica. Que é a parte que eu mais gosto, porque eu gosto de uma polêmica. Por mais que a gente não faça corte, mas a polêmica é sempre legal, né? Vou mexer bastante. Tirei. Uma bolinha de Exu. É tudo preto e vermelho. Eu tô vendo. Exu é polêmico, né? Bebida alcoólica na Umbanda ainda é necessária? Sim. Precisa ainda da bebida? A bebida, pelo meu entendimento, a bebida ela serve não aquela coisa exagerada, mas em si ela também é um elemento. Eu entendo a bebida como um elemento. Pra gente, a bebida também é um elemento, né? Que a gente tem o emu, né? A bebida. Então, pra mim, não, eu creio que na Umbanda também seja utilizado como elemento. Da mesma forma que seja o cigarro, da mesma forma que seja o charuto. Eu entendo que seja ainda como se fosse um elemento. Pra trabalhar aquela energia dentro do filho. A entidade. Não o filho bebendo lá dentro, ali achando que ali é bar. O candomblé, o Ifá usa muito gin, né? A gente usa bastante gin. É muito doido isso. Você sabe que eu tenho essa dúvida comigo. Eu preciso perguntar um dia pra alguém do Ifá, talvez, ou se você souber melhor ainda. A gente também usa bastante, Exu gosta muito de gin. As entidades... A Otinha adora gin. E o gin, ele é uma bebida que não tem na África, né? Não, gin. Gin, eu nem sei qual que é a origem do gin. O gin é uma bebida francês destilada. até. Francês, né? Que é aquele álcool destilado, né? Então... Por que será que religiões de matriz africana pegaram uma bebida que não é tão tradicional, né? Bom, é muito... Interessante isso. É bem interessante falar disso, porque tem aquela parte assim, estamos no Brasil, né? Sim. A gente tem que colocar assim, que nós estamos no Brasil. Então a gente tem aquela parte da sobrevivência, né? Sim. Digamos assim. Porque do próprio culto, né? Do próprio culto. Às vezes porque, por exemplo, eu creio que lá na África não tem alguns elementos que a gente usamos hoje. Sim. Mas é porque o negro encontrou
pô, não tem mais ali, é parecido, né? Então vou usar isso aqui. É igual o marafo, também não tem pinga na África. Né? Exatamente. A África é o vinho de palma, né? Exatamente. Até porque até as histórias do próprio Uibá de louça, né? Eles não tinham, né? Quando eles começaram realmente a ter a liberdade de cultuar, eles pegavam aquelas louças dos senhorinhos que jogavam fora e montavam ali as suas iabás. Então é meio que foi algo que foi se modificando. E o orixá aceitando, essa é primordial, porque nós utilizamos realmente o obi, né? O obi africano, nós conversamos com o orixá através do obi. Então, ali aceitando, acontecendo, então foi meio que uma coisa de colocar ali, sabe? Por exemplo, a gente usa o gin para poder substituir a bebida de lá, né? Porque realmente tem coisas que lá não tinha. Sim. Eu já tive muita vontade de tomar vinho de palma, mas eu acho meio caro. Já vi no Mercado Livre, porque tem que importar, que no Brasil não tem. Mas eu tenho vontade de experimentar. Qual que será o gosto, né, do vinho de palma? É que eu sou uma média que não bebe, né? Então uns B.O. Não conheço nada de bebida. Tira mais uma bolha. Eu também não sou tão chegado, não. Já fui mais. Hoje em dia... Vamos pra essa. Mas já gostei bastante. Somente de uísque. É que o meu eixo gosta de uísque quente, tem pavor. Na minha casa a gente não usa bebida alcoólica, então quem toma uísque sou eu. Tem pavor. Eu vou mudar, porque aqui seria um bando, mas eu vou botar o candomblé. Tá bom. O candomblé é um só? Não. Existem vários candomblés? Existem vários candomblés, né? Nenhuma casa vai ser igual a outra, né? Cada dirigente tem a sua forma de... Por isso que até porque então, tem as polêmicas, porque na minha casa não é assim, na minha casa é assim, mas nenhum candomblé vai ser igual ao outro, sempre vai ter algo diferente. Até porque eu vejo isso porque meu pai é amigo de muitas casas, né? Tem um pessoal lá do Rio. Então, é diferente. Muito diferente lá do nosso. Muito diferente mesmo. Então, nenhum candomblé é igual ao outro. Não vai ter isso, candomblé. É verdade porque o candomblé não tem uma bíblia, né? É uma religião falada. Então, você aprende com seus mais velhos, né? Que seus mais velhos passaram, você vai colocar ali. Por exemplo, a minha casa vai ser a rama da casa do meu pai. Tudo que meu pai fazer, desde colocar um pratinho assim, a minha casa vai ser a mesma coisa. Mas não vai ser a mesma coisa de uma irmã lá do Rio. Sim. Então, já é diferente. Então, nunca vai ser igual. E não existe uma melhor que a outra, uma mais certa que a outra. Né? Então, é diferente, a gente vai lá ver o Lubagé de lá, é diferente do Lubagé daqui. Mas... Jamais vou falar, nossa, o nosso é melhor. Nossa, lá tá errado. Não, vou lá cultuar o Omolu da mesma forma. Vou comer da comida de Omolu, do banquete do rei da mesma forma que eu como na minha casa. A gente é diferente, mas a gente tem o mesmo propósito, que é a fé. É isso que a gente precisa colocar ali, esse pensamento na frente. A gente fazer o respeito. Nós estamos no mesmo propósito. Nós ficamos ali noites e noites sem dormir. Noites ali cultuando pra chegar e apontar falando que tá errado. Não, você tá certo. Eu também tô. E ninguém tem uma procuração, né, de Omolu ou de qualquer orixá pra falar que está certo ou tá errado. Né? Exatamente. Eu lembro até pouco tempo atrás de um pessoal, porque assim, tem uma religião também que eu acho que sofre um grande preconceito, que é o batuque do Rio Grande do Sul. Sim. Quando a gente pega as pessoas falando do batuque, é um desrespeito tremendo. E aí eu lembro de um pessoal criticando, porque na oferenda de Xangô tinha um monte de banana. E aí eu lembro, no Facebook isso, criticando, e aí um pai de santo, né, no auge da sua soberbia, falou assim, eu sou um pai de santo de tantos anos, Xangô nunca comeu banana, e não sei o que não é oferenda, e bibibi, blá, 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 falou um monte. E aí embaixo dele tinha um comentário de um senhor já de idade, falou assim, olha, eu sou Babalorixá de Batuque, há tantos, tinha mais tempo que aquele cara. Falou assim, meu irmão, vou te explicar uma coisa. Não existe quiabo no Rio Grande do Sul. Hoje tem. Só que quando os negros escravizados vieram pra cá, não tinha quiabo. O quiabo não tem na região sul do país. Então como que nós vamos fazer amalá com quiabo? Os negros escravizados daqui faziam sim os amalás de banana. Aí o cara calou a boca. Por quê? Porque a gente tem que entender que se a gente pegar, principalmente a região ali, Ifé,
a região de Cozô, a região, vamos falar de onde vem o candomblé queto, Sim, principalmente sim, a região da Iorubalândia. A região da Iorubalândia é pequena. Imagina aquele monte de negros escravizados saindo de lá e vindo pro Brasil, que é um país continental. Meu Deus. Então, quando chega, tem que ter suas substituições. E não tem Exato, jeito. Exatamente. Não tem jeito, as ervas são diferentes, as folhas são diferentes, os elementos são diferentes. Né? Você vê, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, as pessoas fazendo uma costela para algum. E aí eu acho engraçado, as pessoas acham um absurdo. Eu já vi gente, costela para algum, mas aí faz uma feijoada para algum, aí tá tudo bem. No Rio de Janeiro faz uma feijoada para algum. Sendo que o feijão preto nem é um elemento de algum. O feijão preto, quando você busca na África, é um elemento de Obaluayê. Então, aqui no Brasil tinha o feijão preto. É o que nós temos. Lá e os negros também, na época, eles tinham pouquíssimos recursos. Sim. Até porque tanta feijoada veio orelha, língua, porque o que tinha, o que sobrava, eles pegavam o que sobrava, né? E por mais que... E realmente, Pelé, olha o sacrifício que eles tinham para manter a fé. O culto vivo, né? O culto vivo. Então é só isso que a gente precisa fazer, manter o culto vivo e parar de apontar. É só isso que a gente precisa fazer. Sim. Né? Por exemplo, a gente usa, os negros usavam óleo de coco, né, para poder temperar os orixás, né, o Oxalá, Irá. Mas aqui não tinha ainda aquela preparação de óleo de coco. Tinha um coco, sim, mas eles não tinham que óleo de coco era uma coisa somente da realeza. Sim. Então eles usavam o quê? Azeite, né? O azeite branco. É chamado de azeite doce, que é o azeite nosso azeite doce. de oliva, né? E até hoje o culto se mantém e o orixá tá ali. Iemanjá na África é nos rios, mas aqui ela vai ser nas águas e não tá errado. Não, eu dei aula de teologia para um aluno. E ele falava, pai, as nossas oferendas de Iemanjá a gente faz no rio. Ele é de Roraima. É lógico, não tem praia em Roraima. Não tem como ele ir pra praia. Ele falou, pai, se eu tiver que ir pra praia, toda vez que eu tiver que fazer uma oferenda pra Iemanjá, a praia daqui tá a 6 horas de viagem. Oh, Deus. Então eu faço no rio. E aí você vai pegar a origem de Iemanjá no rio, então é o que eu falei. A gente tem que aprender a respeitar, porque o culto de um não é o culto igual do outro. Não. Eu lembro muito bem, tá até aqui no canal. Uma vez o pai João falou pra mim, ele falou, eu vou te ensinar a fazer uma oferenda simples pra Yansan. Eu tava querendo fazer uma coisa pra Yansan, e aí eu falei pra ele, tá bom, pai. Ele falou, não, eu vou te ensinar você a fazer simples. E era tão simples que eu ainda depois acabei gravando e botando no canal fazendo. Ele falou pra mim, ele falou, você vai pegar uma cebola, descasca a cebola, coloca o seu pedido embaixo, bota a cebola em cima e rega com dendê. Eu falei, mas não vai temperar, não vai cozinhar? Não, crua. Tá bom, eu fiz. Eu tive a resposta no dia seguinte. Achei. É inacreditável. Um negócio que eu tinha um processo que tava 3 meses, sabe? Mais, acho que anos sem andar. No dia seguinte andou. E eu botei o pedido. Então, é isso que as pessoas entendem. E é isso que o pessoal precisa entender. As coisas são simples. Eu tenho filho de santo que reclama pra mim. Fala, pai, fazer oferenda é caro. Não, oferenda não é caro, filho. Você vai na feira, o quiabo custa R$1. É assim. Porque naquela época... Né? A gente tem que entender que os negros escravizados não tinham tantos recursos assim, você não precisa fazer um negócio caríssimo, né? Hoje a gente vê, e eu não reclamo, porque eu acho que culturalmente é importante, mas, poxa, um monte de oferenda com camarão seco. Não, na época da senzala não tinha camarão seco. Você acha que o negro ia ter acesso a camarão? Não ia. Então isso foi culturalmente sendo criado. Foi isso. Né? O orixá não tá no camarão, né? O orixá tá naquilo que você está fazendo de coração. Exatamente. Ali. Posso fazer um ebó lá com 25 pratos. Passar na pessoa. O elemento primordial dela é a fé. Sabe o temperinho final, aquele toquezinho pra ficar beleza? É a sua fé. Entende? Que é o principal. É o principal. Bom, dito isso... Aí tem uma pergunta pra você também. Pergunte. Você gostou da ilustração do livro? Eu adorei a ilustração. Ah, então tá bom. Eu adorei. Do livro Senzala? Uhum. Foi você que fez também, né? É verdade. Que bom que você gostou. Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, João. Eu adorei. Que bom. Ó, é verdade. Agora que eu lembrei que você, eu falei que eu sou ruim de nome. Tudo bem. Falei que eu sou ruim de nome. Aí, ó. Pra quem não viu ainda... Maravilhoso o livro, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você gostou da ideia de a cada capítulo ir criando o desenho? Eu gostei. Veio do nada isso. Foi genial. Foi como se fosse a sua mente recebendo. Você meio que... O livro faz com que você
sei lá, entre nele, esteja junto, tendo o mesmo pensamento. Ficou muito show. Eu adorei. E foi uma ideia que veio do nada. Eu tava em casa e falei parabéns. assim, imagina se fosse criando uma história. Uhum. Né? E foi muito legal. E quando o Bruno me contou, eu falei, caramba, valeu, ideia Legal. ótima, gostei pra caramba. Pra quem quiser, ó. Aqui. Tá lindo, tá As lindo. ilustrações da Ana. E ela conseguiu fazer o rosto do Pai João sem nunca tê-lo visto. Ouviu. A espiritualidade ali comigo. Você chegou a vê-lo? Sim, foi quando... Foi eu acho que um dos processos mais difíceis, porque vinha, sabe, como se fosse flash? E aí eu ficava, mas eu esqueci como que é o olho. Eu ficava assim, ai meu Deus do céu. E esse olho verde? Aí o Bruno, ai meu Deus, não tá dando certo. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu preciso filmar mais. Aí eu vou fazer café pros preto velho. Toma, gente, me ajuda. Pelo amor de Deus. E ele tem uma particularidade que é o olho verde, Exatamente. Né? Que eu particularmente nunca vi negro de olho verde. Ele tem o olho verde. Ele é lindo. De uma energia maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Obrigado. Parabéns. Nossa, ficou muito show. Ah, eu adorei. Pra mim foi um presentão, né? Porque assim, eu tinha muita vontade de ter o rosto dele. Por mais que eu já tinha visto, né? Eu também sou médium vidente. E quando eu falei pra ele, mandei umas referências, né? E aí eu falei ainda pro Bruno, Bruno, cara, é referência, mas assim, vai ter que usar a intuição, né? Ficava lá de olho fechado. A Bianca, você tá bem? Eu falei, tô, espera um pouquinho. Preciso mentalizar aqui. Pegar, chamar os pretos velhos. Que eles são meus queridos também. Eu amo preto velho, gente, de coração, amo mesmo. Ah, ele é. Queridos. Eu não consigo nem falar dele. Esse livro aqui, ele tem um. Esse livro foi escrito em 2009. A história minha com ele foi quando ele contou, né? Você leu o livro já ou não? Ainda não tive a oportunidade de ler. Eu quero ler ainda. Mas você tem? Ou você não tem ele ainda? Não tenho. Ah, então vai ganhar. Aí. Então, vai ganhar. Então devolve o do Alan. Tô brincando. Não, pera aí. Vou te dar que eu tenho aí, eu já até autografo. Essa história é muito interessante porque quando foi sendo contada ela faltava um buraco. Né? Tinha um buraco, porque o Pai João, desde que eu comecei a trabalhar com ele em 2004. 2004? Não, 2003. 19 anos de Umbanda, 2003. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falava que uma das missões dele era achar o espírito da esposa dele. Você vai entender quando você ler, porque o Pai João, diferente de um preto velho, que todo mundo conhece aquela história de um preto velho bonzinho, o Pai João era um feiticeiro muito ruim, ele fazia muito mal para as pessoas. E aí ele perde a esposa dele. E aí ele falava que ele precisava achar a esposa dele. Então você imagina, eu desde 2003, toda gira, ele acendia uma vela e pedia mesmo pro Congá. Preciso achar a minha esposa, preciso me redimir com ela, porque eu fiz muito mal pra ela, é um resgate meu. Então, desde 2003, trabalhando. Em 2009, ele escreve o livro dele. Que ele me conta a história dele, escreve, o psicografo em 2 madrugadas. Psicografia o livro e ele fala da esposa, dá detalhes da esposa, só que ele deixava uma lacuna no livro. Então o livro acabava e voltava numa outra questão, ficava um buraco ali. Até então tudo bem. Isso foi em 2009. Em 2010, conheci minha esposa. Minha esposa começou a frequentar o terreiro que eu trabalhava. E aí ela já trabalhava com uma preta velha. Quando ela foi a primeira vez na gira, que ela recebeu a preta velha, o Pai João olhou. Não acreditou. Aí ele atravessou o Congá, foi até ela, atravessou a gira, foi até ela e falou assim: Nego, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você conheceu o terreiro de Ingá? Que era onde eles tinham vivido. Aí ela virou e falou assim: sou a Ana, nego. Sou eu. Então, em 2010 eu conheço a Priscila e a preta velha dela é o espírito da esposa do Pai João. Só que aí tem um detalhe. Em 2009, ela tinha escrito um capítulo da história da preta velha. Caramba! Esse capítulo entra certinho no livro. Ele tá aqui. Só achei. Então, o buraco que o Pai João deixou em 2009, que antes a gente nem se conhecia, em 2010 ela me manda e encaixa no livro. Ai, gente, eu quero muito ler. Então, é coisa assim, da espiritualidade. Que lindo. É coisa da espiritualidade. A espiritualidade é maravilhosa, gente. E o grande segredo também, você vai ler, ele tem um algoz. Não um algoz, né? Que é o filho dele, que não é o vilão. O vilão do livro é outro, mas tem um cara ali que é o ocasionador da morte dele, que é o filho dele. Quando acabou de escrever o livro, eu falei assim: pai, tá bom, eu já conheci todos os espíritos que eu já trabalho com o senhor. Porque
eu falo que é um grande nepotismo, né? O baiano que eu trabalho era filho dele, então tem um monte de coisa. E eu falo assim, só eu não conhecia esse espírito aqui que causou sua morte. Ele falou, você conhece bem ele? Como assim? Ele falou, é você. Eu falei, então... tá explicado, então, a minha ligação com o senhor. Mas é muito legal o livro, eu sou suspeito de falar. Para quem quiser ainda adquirir. Sim, gente. Uma psicografia, é uma grande lição de vida, né? O Pai João, sei lá, eu sou apaixonado por ele. Não consigo nem falar porque realmente é demais. E tem as ilustrações da Ana. Então, conseguiu aí fazer o rostinho dele. Consegui. Obrigado também, aí. Para quem quiser conhecer meu trabalho, a minha página no Instagram é Mojuba Arts, tá bom? Aí todo dia tem uma ilustração legal de orixá e daqui eu vou começar depois com os Exu e as Pombogiras também. Legal. E também tem outros livrinhos também, que eu faço alguns livrinhos gratuitos, né? Pra poder... Legal. Algumas pessoas que não têm as condições, né, de ter acesso a comprar um livro, aí eu faço alguns livros pequenininhos. São mini livros, né? Quem é Exu, quem é Ogum. Curiosidades pra criançada. Que legal isso. Pô, isso é legal. Sim. Bom, vou te dar mais um presente. Nossa, que nós temos... sai aqui, ó. Aqui você sai cheio de presente. Aí sim. Que é outro patrocinador nosso, que é a Eparrei Camisetas. Achei. Já que você falou tanto de Exu, então a gente acertou, Exu né? é meu amigão. Que é uma camiseta. Nossa, que linda. E ela é bonita, essa camiseta, viu? Essa eu ainda não tenho, viu, Bruno? Tem que mandar. Ai, gente, Espero que olha você só essa goste. camiseta. Muito linda. Bonita. Obrigada mesmo. Mojubá, Laroí. Achei. E já que a gente tá nesse clima já de Exu, nós já vamos para aquele quadrinho de botar fogo no caldeirão. Opa. Que nós vamos saber o que a Ana vai querer queimar no nosso caldeirão. Você vai escrever aí. Pode escrever uma ou duas coisas que você quiser. Que você acha que tem que sair da nossa religião, da Umbanda, do Candomblé, da espiritualidade. Que a gente tem que queimar e tirar do nosso convívio, que já não é bom. E enquanto isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Se você veio aqui por causa da Ana, comenta aqui embaixo. E também vai procurar a Ana nas redes sociais, que a gente vai passar. Sim. Já passou Mojuba Arts, né? Isso, Mojuba Arts, em minha página de desenhos, meus trabalhos. Depois eu vou te mostrar que você sabe que eu tenho 600 entidades desenhadas que eu desenhei. Show. Só que eu desenho pela internet, é colagem, não tenho habilidade na mão. Depois eu vou te mostrar. Tenho mais de 600 já, caboclo, preto velho, baiano. Maravilhosa. Que mais? Verdade também. Então não se esqueça de seguir. Compre o livro também, na editora Mariô. Então, intolerância religiosa e desunião entre as religiões. Eu quero queimar isso. Então, vamos Que chamar acabe intolerância religiosa. religiosa e a desunião entre as religiões. Sei Por que você acha queimar. que a gente precisa queimar isso, Ana? A gente precisa se unir mais. Gente, como eu falei aqui muitas vezes, que a gente precisa se unir mais. A gente tem o mesmo propósito. A gente tem a mesma fé. E vou chegar lá em cima, vai ficar todo mundo arrependido. Se for. Ficar todo mundo arrependido. Porque a gente precisa se unir mais, gente. A gente tem que se unir mais. Se ajudar mais. A gente tá em o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é se tornar pessoas melhores. Isso seria muita hipocrisia, né? Eu tenho fé, eu sou da religião, eu acredito no que não vejo, mas é o primeiro a apontar. Então, acho que hipocrisia pra mim também não tá com nada. É isso. Acho que é tão importante, né? Uma coisa seria tão simples, né? Aprender a amar, né? Eu falo isso, eu sou muito cristão, eu gosto muito da figura de Jesus. Porque Jesus falava isso, né? Amai-vos aos outros como ama a ti mesmo. E é ponto final, não é vírgula. Exato. Né? Amai-vos os outros, vírgula. Menos, não tem nada disso, é só amar. Qual que é a dificuldade de amar o diferente? Né? Qual que é o problema? Parece que o diferente me fere de forma nenhuma. De forma nenhuma. Se ofende, né? Nossa, é diferente, não vou. Quantas pessoas eu já chamei? Não vou porque lá não é assim. Achei diferente. Isso é muito triste escutar isso, né? Tem que se unir. A gente tem que se unir. Tem muita coisa ainda que a gente tem que lutar. Temos. E precisamos lutar dentro da religião. Exatamente. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Não é o nosso mundo. Bom, então agora
pra gente ficar mais calmo, você vai levar a nossa rosa, que aí você vai botar no seu congá, ou dar pra sua esposa. Sim. Aí você vai fazer o que quiser, mas você vai entregar essa rosa pra alguém, espiritualmente. Então agora é a hora de você, se chorar, dar mais audiência. Tô brincando, mas é a hora de você entregar pra alguém em agradecimento, em pedido, enfim, é o seu momento. Eu quero entregar essa rosa. Bom, eu queria entregar pra minha esposa, mas ela sabe que eu a amo muito. Mas eu gostaria, particularmente, esse é um momento tão importante pra mim, então eu gostaria de entregar essa rosa para todos da religião. Vamos se unir. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Então eu quero que essa rosa seja o nosso símbolo de união. Então, como eu tô aqui com o pai Léo, né, que é o meu amigo, né, amigo de escritora, de editora. Mas, assim, vamos procurar mais se unir, encontrar mais pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. Então, entrega essa rosa para todos vocês. Axé. 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 Ana. Paula. Ana Paula. Paulinha. Paulinha. Obrigado por você estar aqui. Passa suas redes sociais de novo para quem quiser te conhecer. A certa é a Mojuba Artes, né, onde tem meus trabalhos, meus desenhos. E também tem a Ana dos Anjos, que é a minha página pessoal. Se quiserem conhecer um pouquinho, lá tem algumas coisas, alguns vídeos também. Então eu agradeço o apoio. Comprem um livro na Nanju para suas crianças pequenos de axé. Adultos também pode ler, né? Que eu sou suspeita, adoro também ler infantil. Então é isso. Então, é isso. Um beijão para todo mundo. Pai Maurício, a bênção. Amo, senhor. Um beijão pra Bia, minha amiga Cris também, minha família, meus irmãos. Diana, André, um beijo. É isso. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Obrigado pelo seu trabalho com as crianças. Tá certo. Né? E vamos dar mais valor às crianças, né? E nessa semana, né, de Cosme e Damião, que a gente fala tanto de criança, né? Também, então, que a gente... É muito interessante, eu falo isso. O que mais me fez gostar da religião africana, a de matriz africana, é a poesia que tem nas coisas, né? Igual como você disse, poxa, o Tim representa o alimento chegando na mesa. Isso é poético, né? Isso é. É lindo a gente pensar nessas coisas. E uma das poesias que eu mais gosto nesse sentido poético mesmo das coisas é quando você entende que na África a forma de saudar IBG é dando um sorriso de uma criança. Não é uma oferenda. Né? O único orixá que você pode dar oferenda, mas ele não come comida. E sim é atitudes. É atitudes. E isso é tão poético, né? Então, pense no você. Essa semana, faça uma criança feliz. Tire o sorriso das crianças. Exato. Né? Pense nas pessoas que tanto precisam, nas crianças carentes. Porque não adianta nada você no seu carro tá levando lá 15 bonecas pro seu herê, tem um monte de criança na rua que não tem nem o que comer. Pense nisso. Né? Eu acho que esse é um momento também que a gente tem que refletir nisso. Né? O quanto a gente tem que dar valor para as nossas crianças. Mas num país tão desolado como o Brasil está ultimamente. Né? Onde a gente liga a televisão e a gente só vê ódio. E é tão importante a gente falar do amor para as crianças. Então, respeite as crianças. E principalmente, você é um bandista, lembre-se delas. Cuide de nossas crianças, né? Meu objetivo é cuidar delas, mantê-las informadas, incluir elas também. Bom, então, se você quiser saber mais, procure um terreiro. E a gente encerra sempre cantando um ponto que a Ana vai cantar pra nós. Você desenha bem, canta bem também? Acho que eu canto. Você acha que eu canto? Olha lá. Júlia é minha companheira e minha amigona. O que você vai cantar pra nós encerrarmos? Bom, vou contar um ponto que eu escutei, acho que na Jurema, na Jurema eles não têm herê, né? Eles chamam caboquinhos de mel. São índiozinhos pequenininhos. E aí também que se toca também no tambor de princesa. Então eu gosto muito desse toque. Vamos lá? Eu vou tentar, tá? Que tô com vergonha. Eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou pequenininha de mamãe, moro no morro de areia. Eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou pequenininha de mamãe, moro no morro de areia.
É isso aí. Meu Deus, pai, eu sou o senhor mesmo.